Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Senhor, louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai, por tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Louvado e exaltado e engrandecido seja o Senhor, hoje e para sempre. Porque tu és um Deus maravilhoso, grandioso, exaltado. Tu és incrível, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Não há nada neste mundo que nos traga mais alegria, mais prazer, mais felicidade do que o Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Obrigado, Pai, por tua fidelidade, pela tua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor faz por nós. Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado porque derramaste o seu sangue por nós, purificando-nos e nos limpando de todo o pecado e nos tirando desse lamaçal tão profundo. Obrigado, Senhor, porque ao ressuscitar, nos deste vida eterna. Glórias seja dado ao teu nome. Todo louvor seja dado a ti, Senhor. E que tudo, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações. Venha falar com a gente através da tua palavra. Que possamos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, cheios do teu conhecimento, cheios da tua ousadia, da tua autoridade, cheios do teu poder. Derrama sobre nós os teus dons de sabedoria, conhecimento, profecia, cura, fé, amor, discernimento de espírito, línguas, interpretação. Faça conforme a tua vontade sobre nós. Derrama dons como de pastoreio, de evangelismo, de profeta, de apóstolo, de mestre. Que possamos estar com as nossas vidas à sua disposição, para que o Senhor possa fazer conosco e fazer de nós conforme a tua vontade e conforme o teu querer, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Use as nossas vidas conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E eu te clamo, Senhor, não nos deixe de fora de tudo que o Senhor tem preparado para esses dias. Que os nossos olhos estejam atentos, que o nosso espírito esteja ligado, que a nossa alma esteja desejante da tua presença. Que possamos ver os sinais, que possamos compreender os sinais, que a nossa vida seja cada dia mais uma vida de oração, uma vida de entrega, de contrição ao Senhor.
que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos buscar cada dia mais uma vida de santidade na tua presença, que possamos cada vez mais estar cheios do teu Espírito. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas. Só o Senhor conhece profundamente os nossos corações. Então o Senhor sabe quando precisamos de cura, quando precisamos de transformação, quando precisamos de misericórdia, quando precisamos das suas bênçãos, Pai. Que a sua misericórdia, que o seu amor, que a sua graça seja sobre nossas vidas e que tudo, Pai, que nós façamos e que tudo que o Senhor faça por nós seja para que o seu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Seja, Pai, com a nossa cidade, essa cidade tão bonita, mas que tem deixado a iniquidade carregá-la. Levanta a tua igreja neste local, que levante pessoas ousadas, que se posicionem e que tragam um avivamento e uma transformação para essa cidade, e que isso encha esse estado, e que a nossa nação viva um avivamento vindo da tua cidade, vindo da tua igreja, vinda do teu povo. Tem misericórdia, Pai, da sua nação. Perdoa os pecados deste povo, cheio de iniquidade e idolatria, cheio de perversidade, um povo que só pensa em si mesmo. Vem, Senhor, vem com todo o seu poder, vem com toda a sua glória, agindo no meio de nós. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para aquele povo no Oriente Médio. Que o teu Espírito haja sobre aquelas nações, para que o Senhor transforme aqueles corações. Traga a plenitude dos judeus, Pai. E traga, Senhor, também a plenitude dos gentios. Que o Senhor se revele no meio daquele povo, que eles reconheçam Yeshua como o Messias, que ele seja revelado no meio do seu povo, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, para que as nações reconheçam que há um Deus sobre aquele povo. Levante-nos, Senhor, que possamos conduzir aquele povo de volta à raiz, que é o Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje, sempre e em todo o lugar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a ter um coração como o teu, um coração cheio de graça, cheio de misericórdia e cheio de perdão, para que possamos estar cheios, Pai, da tua presença e assim perdoar, Senhor, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que de alguma maneira nos machucam, aquelas pessoas que têm causado dor em nossas vidas. Que a gente aprenda a não mais carregar essas pessoas, que a gente aprenda a ter uma vida
misericordiosa e feliz. Guarda-nos, Pai, de todo o mal. Livra-nos, Pai, de toda seta maligna. Guarda os nossos lares, guarda as nossas casas, guarda os nossos familiares, Senhor. E eu te clamo, desperte, Pai, desperte mais gente, para que eles compreendam a necessidade de estar próximos a Ti, a necessidade de caminhar contigo, a necessidade de ser maduros, a necessidade de ter intimidade contigo, a necessidade, Senhor, de se aprofundar na Tua palavra. Chega, Senhor, de crentes superficiais, onde não conseguem molhar nem o tornozelo na Tua presença. Desperte, Senhor, as pessoas que muitos estão em coma. Não estão nem dormindo, estão em coma, satisfeito com o que tem vivido. Desperte e crie um desejo, Pai, na Tua igreja, principalmente na sua liderança, que eles possam abrir os olhos e ver o quanto as suas igrejas estão distantes da Tua presença. Estão vivendo uma religiosidade, a mesma religiosidade que Jesus combateu no seu tempo. A mesma religiosidade que os fariseus e os sacerdotes viviam há mais de 2000 anos atrás, temos vivido hoje na sua igreja. Pessoas cheias de doutrinas, cheias de regras, cheias de coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja. Que elas voltem aos princípios. Que elas voltem a reconhecer Jesus como o Messias, o Salvador, mas principalmente que eles entendam que Jesus vai voltar como justiceiro, como um grande vingador para tomar posse daquilo que é seu. Chega, Senhor, de um evangelho superficial, pregado e ensinado pela metade. O evangelho onde o eu está soberano. O evangelho onde não há luta, não há dor. O evangelho onde a hipergraça é pregada. Onde podemos todas as coisas, onde o Senhor é nosso servo. Ah, Deus, tem misericórdia, Pai, da tua igreja. Precisamos voltar ao início, voltar ao princípio de tudo. Precisamos tirar essas vestes, essa maquiagem, essa roupa que foi colocada no cristianismo. Precisamos voltar a Cristo verdadeiramente. Chega de uma teologia tão enganosa. Abre os nossos olhos. Nos traz de volta ao que é seu. Nos leva de volta ao que é seu, Pai. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Dai-nos cada vez mais sede da tua palavra. Desejo profundo de buscar a tua palavra. Um desejo tão ardente que chega a doer, Pai, quando não estamos na tua presença. Tudo isso, Senhor, para que possamos ter intimidade contigo e conhecê-lo verdadeiramente. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Bom Bom dia. dia. Bom Bora, então. dia. A gente está estudando, então, o livro de Gênesis. E, como eu já disse, a gente já está numa segunda parte da história de Gênesis. A gente pode dividir Gênesis aqui em 4 partes. A primeira tem a ver com toda a criação, então está contando a história de vários povos, de toda a criação do Senhor, de todo o pecado que entrou na terra. É muito interessante que toda a Bíblia, ela tem 4 capítulos que não há pecado, que é o capítulo 1 e 2 de Gênesis e os 2 capítulos finais de Apocalipse. É quando o Senhor é presente totalmente. E ali então a gente tem no capítulo 3 de Gênesis a morte entrando na história através do pecado. E a gente vai ter ali, se eu não me engano, em Apocalipse 19 ou 20, ela sendo exterminada com a presença do Senhor e o pecado então sendo eliminado da terra de uma vez por todas. E durante todo esse período, então, nós temos que aprender a viver na presença do Senhor. E entrando então nessa segunda parte, a gente tem a história ali, começando por Terá, porque Terá o responsável por tirar sua família e o seu povo de Ur dos caldeus e levá-los para Canaã. Terá, ele tem essa missão, ele sente isso e sai de Ur para ir para Canaã, mas por algum motivo Terá para na metade do caminho. E isso é uma grande lição para nós. Deus tem um propósito para nossas vidas, Deus tem planos para as nossas vidas. E não podemos nos distrair com algo que vai nos deixar pela metade do caminho. E Terá, então, não cumpre a sua missão, né? Não cumpre o seu propósito, que é chegar em Canaã, morre em Harã, e Deus então levanta seu filho Abrão para sair ali de Harã, deixar toda a sua parentela, deixar tudo lá e partir para Canaã. Então, Abrão obedece ao Senhor, sai dali e vai para Canaã. E ali ele constrói altares, adora ao Senhor. Deus faz promessas a Abrão de que toda a sua descendência encheria aquela terra, ao ponto de ele não poder nem contar. A gente vê então ali também Abraão tendo altos e baixos durante a sua história. E a gente vê ali também o Senhor cuidando dele, abençoando ele e sua família. A gente vê então ele tendo que se separar do seu filho e então do seu irmão Ló, do seu sobrinho, e então cumprindo o chamado do Senhor 100%, né, vamos dizer assim, que é se afastar totalmente de sua parentela. A gente vê também ali, então, Abraão, um, um, um senhor de idade já ali, mas totalmente corajoso ao ponto de enfrentar 4 exércitos com apenas 300 homens. A gente vê ali um personagem muito estranho que surge do nada na história, mas que vai ser fundamental para frente com o seu sacerdócio sobre Melquisedeque. A gente vê ali Abrão, então, seguindo adiante, e a gente vê Senhor Jesus, o Senhor fazendo uma aliança com Abrão, mesmo ele continuando a cometer erros, porque ele poderia ter falado não, mas ele seguiu a sua carne e tentou acelerar aquilo que Deus tinha prometido a ele. E mesmo assim, Deus ainda move Abraão ali e faz um pacto com Abraão. Muda seu nome para Abraão, fazendo dele então pai de multidões. Fala que a sua descendência vai estar em toda aquela terra.
E é muito legal isso, porque a gente às vezes não se apega a isso, mas se a gente pegar ali quando Deus coloca Abrão no topo provavelmente de um morro e mostra toda a terra e fala que toda aquela terra será da sua descendência, a gente tem ali não só os filhos de Isaac, né, e Jacó, e de todo o povo de Israel que a gente conhece, mas sim também todo o povo de Ismael, que também ocupa toda aquela terra, assim como também os filhos de Quetura. Então a gente tem ali realmente uma multidão vindo de Abrão. Uma multidão que hoje, infelizmente, estão totalmente em guerra, em confronto. E isso nada mais é do que uma promessa do Senhor, de uma palavra que diz ali que Ismael estará sempre contra os seus irmãos. E essa aliança, então, Deus faz uma promessa para Abraão de que ele teria uma descendência e que essa descendência viria de Sara, que também Deus mudou seu nome de Sarai para Sara, para princesa. E aí Abraão até ri, né? Caraca, eu tenho 99 anos, Sara tem 90, como que a gente ainda vai ter filhos? E aí o Senhor fala, ano que vem vocês terão um filho. E Deus então vai ali, de alguma maneira sobrenatural, abençoar Sara. E ela vai ser de novo fértil, né? De novo não, né? Ela vai ser fértil, né? E Deus vai derramar algo tão sobrenatural sobre a vida dela, ao ponto de aos 90 anos continuar sendo desejável, continuar forte para ter filho e continuar forte não só para tê-lo, mas para criá-lo também. Então é o sobrenatural de Deus agindo sobre a vida de Sara. E assim a gente entra então no capítulo 18 de Gênesis, que fala sobre Deus prometeu um filho a Abraão. E a gente tem aqui também, né? A gente viu o pacto que o Senhor fez ali quando mandou Abraão rasgar sacrificar os animais, cortar no meio e passar ali pelo meio. Aquele pacto era de que Deus seria sempre com ele. A gente já tinha um pacto anterior de Noé, quando Deus falou que não mais eliminaria a humanidade com água. Então a gente tem um terceiro pacto com Abraão e sua descendência, que é o da circuncisão, que é uma aliança feita direto na carne e que no futuro isso vai se transformar numa aliança feita direto no nosso coração, sem necessidade desse corte na carne. Então, capítulo 18 de Gênesis começa assim: O Senhor apareceu para Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, a gente sabe que o pico horário mais quente do dia é ao meio-dia. E o Senhor não só apareceu, e é bem interessante que aqui na minha versão está aqui, que o Senhor apareceu. Então, na hora do almoço, ao meio-dia, e Abraão estava ali sentado na entrada da sua tenda, provavelmente esperando a hora da sua refeição. Versículo. Éder, essa palavra apareceu. O que que você tem aí? O Senhor apareceu a Abraão. É literalmente fisicamente. Hum, é mesmo? Porque a gente vai continuar a leitura, você vai perceber. Literalmente, Então não podemos. fisicamente. Ninguém viu a Deus. Vou chegar nessa parte.
Deixa eu só te provar que é fisicamente, porque ó, o versículo 2 está assim, ó. Abraão ergue os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Então, a gente sabe que o Senhor é um desses 3 homens que apareceram para Abraão, correto? Uhum. Então, quando a palavra fala assim que nenhum homem viu a Deus, eu creio nisso também. Uhum. Ninguém viu a Deus, porque a santidade de Deus Pai é tão grande que a nossa carne não suporta. Quem Abraão viu? Quem Adão viu? Quem Moisés viu? Toda vez quem Jacó viu? Deus encarnado, que é o próprio Cristo. Então, se a gente pegar a Bíblia toda, toda vez que fala que o Senhor, o anjo do Senhor e o Senhor apareceu, a gente está falando do Deus vivo, do Deus encarnado, que é Cristo Jesus. Ele está presente desde Gênesis. Eu acredito que era o próprio Jesus que andava com Adão e Eva no jardim. E você tava de férias, mas quando a gente leu ali Gênesis capítulo 3, que quando o homem come do fruto, né, e cai em pecado, e ali tem então o Senhor andando no jardim, e Adão e Eva então se escondem, e aí o Senhor fala, Adão, cadê você? E aí Adão fala do pecado, e Deus então começa a falar com ele, e ali ele começa então falar as consequências daquele pecado, né? E ali ele começa a falar com a serpente, e aí ele fala da mulher que a descendência dela, que iria nascer dela, pisaria na cabeça da serpente e a mataria. Era o próprio Jesus falando dele mesmo no futuro. Então, quando a gente fala, e é bem interessante porque, ó, como que eu posso trazer isso de outra maneira? Quando Moisés sobe ao monte, porque Deus o chama, Moisés pede para ver a face do Senhor e o Senhor fala, cara, se você ver minha face, você vai ser fulminado. Então, Deus fala assim, ó, tá vendo aquela pedra, tá vendo aquela frestinha ali, ó? Fica olhando por ela que você vai ver o passar de costa. E mesmo assim, ainda Deus coloca a mão para que aquilo não seja tão forte. Mas aí, se a gente continua a história, fala que Moisés entrava no tabernáculo e falava com Deus face a face. Como assim, então? Se Deus no monte fala que não pode ver, e Moisés no tabernáculo falava com Deus face a face. Então, é a presença, eu entendo assim, que é a presença de Cristo em toda a história, falando com os profetas, falando com aqui Abraão, falando com Adão no jardim. É sempre a presença de Cristo na Bíblia toda. Um dia eu estava lendo o livro de Ezequiel, e sempre ali falando, Ezequiel falando, cuidado porque eles são, como que ele chama? Esqueci a palavra que ele usa, mas eles são duros de coração, eles não vão me aceitar, mesmo assim pregue. E ele fala assim, aí ele vai falando que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E aí quando a gente fala do Senhor, toda vez a gente se arremete a Deus Pai. Só que a gente esquece que é uma trindade, que são 3 e que são um só. Mas o Deus encarnado que sempre vai estar aparecendo, o anjo do Senhor, é sempre Jesus Cristo. É sempre ele se mostrando, assim como ele vai fazer quando ele vir realmente nascer da mulher. Então, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, realmente a gente nunca viu e só vamos ver com o corpo glorificado, porque aí sim atingiremos a santidade e a purificação necessária para vê-lo. E a manifestação de Deus ela é tão grande, o seu poder é tão grande,
que até os anjos para chegar perto precisa ter permissão. É como se ele se diminuísse, controlasse o seu poder para também não eliminar os anjos da sua presença. Então, cara, é maravilhoso. Então, quando a gente fala aqui que o Senhor, que Abraão viu o Senhor, a gente tem aqui ele falando que ele viu 3 homens, então ele viu o Senhor em carne, assim como Jesus vai vir em carne no futuro, nascido de uma mulher. Mas ele já se manifestava desta maneira em todo o Antigo Testamento. E quando eu estava falando de Ezequiel, tem uma hora que Ezequiel, que o Senhor falando com Ezequiel, ele fala assim: eu vou me esconder da face deles. Eles não vão me reconhecer. E aí ele fala assim: só no tempo certo eu vou me revelar a ele. Cara, quando eu li isso, eu ouvi, senti no meu coração nitidamente, é Jesus falando. É Jesus mostrando ali o que iria acontecer no futuro. Em nenhum momento está falando ali o Messias falou isso ou o Filho do Homem. Não, está falando o Senhor. Então a gente tem essa parte da Trindade assim, que é o Cristo, que é a luz do início de Gênesis, que é a presença, que tudo isso que a gente vive hoje, toda essa terra, toda essa maravilha que a gente vive hoje foi criado nele, por ele e para ele. Então é ele que está presente o tempo todo na Bíblia. Lógico, Deus Pai também se manifesta, mas eu acredito que é Ele que está presente o tempo todo, falando, agindo, sendo o anjo do Senhor. Lembra ali também os pais de Sansão, que quando o anjo do Senhor fala com eles, eles se prostram e o adoram, e ele não rejeita essa adoração, porque é o próprio Cristo. Toda vez que um anjo mesmo, vai ser adorado pelo homem, o anjo o repreende. Não faça isso, porque eu sou co-irmão com você. O único digno de ser adorado é o próprio Deus. E Jesus, sendo Deus, ele aceita essa adoração. A gente vê também ali em Daniel, quando a gente começa a ler e reler algumas coisas, quando Daniel vê o Senhor, ele desmaia. Igual João. João em Apocalipse, quando vê o Senhor, ele também não é só desmaia, não, eles morrem. A palavra que está escrita ali que ele cai como morto. E então ele é tocado e ressuscita e volta. Então eu creio nisso, que é sim a manifestação de Cristo e não de Deus Pai todo criador. Eu acredito que Deus mesmo Pai, nós só o veremos na santidade. Porque a própria palavra diz, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E Jesus é aquele que nos encontra, mesmo a gente não sendo digno de vê-lo. Ele se transforma em homem para falar, que a gente vai ver aqui, se eu não me engano, nesse capítulo, a gente vai ver para falar com seu amigo Abraão. Olha que, cara, que maravilhoso isso. E o que enche meu coração é saber o quê? Que Abraão cometeu vários erros e mesmo assim o Senhor esteve na presença dele e o chamou de amigo. É incrível. Não só isso, né? Sentou à mesa com Abraão e comeu com ele. Vamos continuar. Capítulo 2 de Abraão. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão e disse ele: meu senhor, se mereço seu favor, não peça pelo seu servo não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os seus pés e descansem debaixo
e descansem debaixo desta árvore. Vou trazê-los também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. E o Senhor responde: está bem, faça como está dizendo. Responderam. Prestou atenção? Ele se prostrou e o Senhor aceitou. Então não eram só 3 anjos. O Senhor estava presente. O Senhor estava ali. E o maravilhoso de tudo isso é a intimidade de Abraão com o Senhor. Por quê? Ele reconheceu ao Senhor ao vê-lo. Lembre-se, Deus está sempre falando com Abraão. E Abraão, ao ver aqueles 3 homens, Abraão estava sentado na porta da sua tenda, ao ver aqueles 3 homens passando por ali. Ele reconheceu ao Senhor porque ele tinha intimidade com o Senhor. E ele não ficou parado ali na sua tenda esperando o Senhor vir até ele. Ele prontamente se levantou e correu ao encontro do Senhor. E ao correr ao encontro do Senhor, se prostrou ao chão. E disse: meu Senhor, se mereço o seu favor, pare na casa do seu servo. Eu vou trazer água, porque é cultural, eu vou honrá-lo, vou limpar os seus pés, porque ali era muito seco, é poeira, para que o Senhor descanse um pouco debaixo dessa sombra. Vou trazer também o que comer, para que recupere suas forças, como se fosse preciso, né? Mas o que é o que às vezes a gente fala assim, o que é sentar para comer? Não tem a ver com o alimento, tem a ver com a intimidade, tem a ver com estar à mesa, tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a conversa, com estar próximo. Olha o que Abraão viveu. Ele teve o Senhor e mais 2 anjos na sua presença, transfigurados ali em homem e sentados com ele ali à sombra, sentado ali à mesa, comendo, tendo relacionamento, intimidade. Cara, isso é maravilhoso. Vamos continuar, porque senão eu não vou parar. Versículo 6: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Olha esse versículo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Olha a pressa, a vontade de Abraão para servir o Senhor. Mas pensa numa coisa que a gente muitas vezes não presta atenção. Todas essas coisas levou tempo para se fazer. E durante todo esse tempo que foi feito, provavelmente Abraão estava na presença do Senhor ali. Assim como Maria, que escolheu estar na presença de Jesus, diferente de Marta, que estava fazendo as coisas, a gente tem então Abraão correndo, mandando as pessoas fazer, e com certeza voltou como anfitrião para ficar ali com o Senhor. E depois que serviu todos, depois trouxe e serviu a eles. E ali continuou em pé, debaixo daquela árvore, na presença do Senhor. Versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor:
voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Lembra que quando a gente vê aqui no capítulo 17, o Senhor falando que o filho da promessa viria de Sara, ele falou isso para Abraão. Sara não estava presente. Então Sara ouviu isso vindo de Abraão. Agora Sara está escutando, a gente sabe disso, a gente vai ler aqui. Ela está escutando isso vindo da boca do próprio Senhor. Continuando, vou ler de novo o 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Olha, Deus já está fazendo uma promessa para Abraão de que voltará. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu. O que Abraão fez quando o Senhor falou que ele teria filho de novo, velho, esse filho seria de Sara? Ele riu. E Sara também riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, meu Senhor, já idosa, ainda terei este prazer? Olha o desejo de Sara de ter filho, mesmo velha, mesmo já vendo que não tinha mais condição de ter filho. A gente não tem na história aqui, mas Sara com certeza deve ter ajudado muitas mulheres a terem os seus filhos, assim como a própria Agar. E agora ela fala: ainda terei este prazer? O Senhor vai me dar esta bênção? O Senhor vai me agradar desse jeito? Eu sou digna disso ainda, Senhor? Versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderia realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então o Senhor repete a palavra de Sara, que ela provavelmente falou dentro de si mesma. É o Senhor mostrando a sua onisciência. Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, porque ela falou dentro dela mesma e o Senhor percebeu. Então ela entendeu. Quando que você fica com medo de alguma coisa? Quando você entende que o que está diante de você é tão grandioso, ao ponto de o Senhor, a onisciência dele era tão grande que ele, a gente não vê aqui Sara falando, mas sim, ó, consigo mesma. Então foi só ela riu por dentro, ela riu, sabe o seu pensamento. E ela viu que o Senhor que estava ali na sua presença, que ela não conhecia, afinal de contas, quem conhecia era o próprio Abraão. Era ele que tinha esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. O Senhor estava sempre falando com Abraão. E é a primeira experiência de Sara ali na presença do Senhor. E Ela percebeu também havia pecado contra Deus, né? Que apesar de toda a sua incredulidade, a incredulidade de Sara, Deus cumpre todas as suas promessas. sim. E ali então ela teve medo, porque, caraca, eu tô diante de alguém que me ouviu pensar. Eu acho que ali ela reconheceu a Deus, mesmo assim, com medo, ela mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. E aí a gente continua a história, versículo 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma.
E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: olha que lindo isso. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Olha a função que o Senhor dá para Abraão como pai. É sua responsabilidade, pai, ensinar os seus filhos a conservá-los e conservá-los no caminho do Senhor. É responsabilidade do pai. Ah, mas e também fazer com que eles sejam justos e direitos aos olhos do Senhor. Ah, mas os seus filhos crescem, se tornam rebeldes, sim, mas você tem a sua parcela a fazer. Se você fez e no futuro teu filho escolheu outro caminho, vou dar um exemplo aqui do próprio Sansão, que eu já falei, seus pais ensinaram Sansão o que ele tinha que fazer. Quando Sansão se torna adulto, os seus desejos e as suas vontades são maiores do que a obediência aos seus pais. E aí, depois de adulto, os pais já não têm mais essa responsabilidade aos seus filhos. Se ele, no tempo que ele era responsável, os ensinou. Você já não controla mais, você, como que é a palavra? Você avisa, você os alerta, mas ordenar, não mais. Versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Assim como o Senhor desceu sobre Babel para ver o que os homens estavam fazendo, a gente tem aqui o Senhor também ouvindo. É bem interessante que me veio na memória aqui agora. Lembra que o rei de Sodoma estava com Melquisedeque ao encontrar-se com Abraão? Qual é a possibilidade de Melquisedeque ter ido até Sodoma e visto tudo aquilo? E visto tudo o que aconteceu? Então, erguer o seu clamor ao Senhor, muitas vezes pedindo por misericórdia daquele povo, mas também pedindo por justiça do Senhor, porque a depravação era gigantesca. Então, eu não sei, a Bíblia não relata, mas alguém estava clamando por essa cidade. Não só essa, né? Se a gente for, eu não sei se vai falar aqui, mas são 5 cidades ao todas que foram destruídas. As 2 maiores são Sodoma e Gomorra, mas outras 3 vizinhas ali também foram destruídas nessa grande destruição. Então a gente tem ali algo acontecendo que a gente muitas vezes passa por cima. As acusações contra Sodoma. Alguém está levando isso ao Senhor em oração. Alguém está clamando ao Senhor para que isso se resolva. Ao ponto de Deus descer e ir até lá ver o que está acontecendo. A gente vai ver mais para frente, agora eu não vou lembrar. Acho que é em Ezequiel mesmo.
Ezequiel que fala que o pecado, ou é Ezequiel ou é Jeremias, agora eu não vou me lembrar certinho, mas fala que ele tá julgando ali Jerusalém e Samaria. Eu acho que é Jeremias. Ele está julgando ali Jerusalém e Samaria e chama Sodoma como sua irmã. E ele fala assim que o pecado maior de Sodoma e Gomorra não era só a promiscuidade, a prostituição, a depravação igual a gente conhece, mas ele fala assim que o pecado maior era porque elas tinham abandonado os seus pobres e as suas viúvas. Então a gente também tem. Quem pode ser um dos que estão clamando são os pobres e as viúvas e os órfãos. Lembra que essa é a religião? Tiago fala. E eles foram abandonados e o Senhor compadece dessas pessoas que não tem ninguém por eles. E realmente pode ser eles que estavam ali clamando, porque foram abandonados. Para que serve uma viúva velha, uma idosa, um órfão, numa cidade onde a promiscuidade é gigantesca? Serve para nada. São abandonados, às vezes podem serem até colocados para fora daquela cidade. Isso tudo a gente está pensando, né? Não está escrito aqui, mas vamos continuar. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então a gente tem ali, lembra-se que eram 3 homens, então provavelmente os 2 anjos que estavam com o Senhor partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás os justos. Desculpa. Exterminará os justos com o ímpio? Então, olha só, a gente tem desde sempre Abraão conversando com o Senhor, questionando, colocando ali. E aí? O Senhor vai exterminar até os justos junto com o ímpio? E se houver, continuando, versículo 24, e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá não agirá com justiça, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Olha a sabedoria de Abraão. Não só questiona o Senhor, mas coloca também o Senhor em xeque. E aí? O Senhor não é o juiz, o justo? Com justiça o Senhor julga toda a terra? O Senhor não é tão grandioso? Se haver justos ali, o Senhor vai destruí-los junto com os ímpios? Não seria certo o Senhor apenas destruir os ímpios? E esse tipo de fala de Abraão e a resposta que a gente vai ter do Senhor faz a gente entender que em Gênesis não havia nenhum justo sequer, a não ser Noé. Versículo 26. Respondeu o Senhor: se encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar. Olha a ousadia de Abraão. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruiria a cidade por causa dos 5? Então Abraão está começando a baixar a régua. Mas olha que interessante. A gente vive uma religiosidade onde as pessoas fazem como os fariseus, batem no peito. Senhor,
vem com a sua ordenando que Deus faça. A gente tem essa teologia da hipergraça, essa teologia do eucentrismo, onde nós não somos servos de Deus, e sim Deus é o nosso servo. Onde Deus é obrigado a fazer o que a gente deseja. Onde Deus tem que fazer o que a gente manda. Olha aqui o exemplo de Abraão. Abraão fala, sei que já fui muito ousado, Senhor. Sei que eu já ousei em questioná-lo, em falar com o Senhor. Eu que não sou ninguém, sou um pó e cinzas, mas ainda assim, Senhor, eu ainda suplico, eu ainda clamo. Se desses 50 tiverem 45 por causa de 5, o Senhor ainda vai destruir a cidade? São apenas 5. E o Senhor... E ali disse ele, né? Continuando ali o versículo 28, o final. Se encontrar ali 45, não a destruirei. 29. E se encontrarem apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar, se apenas 30 forem encontrados ali. E ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão agora, que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Olha a paciência do Senhor, sabendo e conhecendo o coração de Abraão. A gente muitas vezes não presta atenção nisso, mas o Senhor sabia que Abraão, a sua preocupação verdadeira não era com a cidade ou com os 50 justos, mas sim com o seu irmão Ló, com o seu quase filho, né, Ló. E ele respondeu, cadê? Vamos lá, 31. Vamos 31. E prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não destruirei, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Olha aqui, olha o que a gente vai encontrar em Sodoma, ao ponto de nem 10 justos serem encontrados naquela cidade. O Senhor fez uma promessa ao seu amigo Abraão. E olha só, Deus não repreendeu Abraão. O Senhor em nenhum momento ali repreende Abraão, porque Abraão está questionando, mas olha a humildade com que Abraão questiona o Senhor. Se colocando ali, clamando, se você para pensar, ele está clamando pelo povo, está clamando, na verdade, pelo seu sobrinho. Mas ali ele está estendendo talvez uma salvação para aquele povo se houvesse realmente justos ali. Mas a gente vai ver no decorrer da história que não havia. Que Abraão, ele abaixa tanta régua ao ponto de pensar em apenas 10 justos. Cara, você imagina dentro de uma cidade, lógico que não é igual a nossas, né? Mas, cara, é uma cidade grande. É uma cidade que lutou contra um exército ali, aquele povo voltou. Se você parar ali, Ló provavelmente tinha servos. E nem os próprios servos de Ló eram justos, também se perderam. A gente vai ver aqui também Ló já morando dentro da cidade, já não está mais ali em volta, como ele tinha ido. Ele já está dentro da cidade. E a gente vai ver, então, que não há 10 justos. Que, na verdade, a gente vai ver lá na frente,
se eu não me engano, Pedro falando que Ló era um homem íntegro. Então, assim como o Senhor em toda a humanidade encontrou apenas Noé como um homem íntegro e justo, e por causa de Noé, sua família foi salva, a gente vai encontrar aqui de novo em Sodoma apenas um homem íntegro, como disse Pedro. E por causa disso, Ló e sua família é salvo. E aí a gente sabe as consequências da escolha da mulher de Ló, e a gente vai ver também a consequência das escolhas das filhas de Ló. Mas, neste momento em que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, o único íntegro, o único homem justo encontrado em Sodoma foi Ló. Então não havia 10. Então Sodoma foi destruída. Assim como não havia outros homens na época de Noé, toda a terra foi destruída. O último homem íntegro, talvez junto com Noé, que existia ali, morreu no ano do dilúvio, que era seu avô Matusalém. Seu pai já havia morrido também antes do dilúvio. Então, a gente tem aqui um Deus justo, um Deus que cumpre o que faz, e um Deus sabendo e conhecendo os nossos corações. Mas o maravilhoso é que o Senhor leva Abraão e conta o que iria acontecer. E Abraão, sabendo disso, intercede. Então, olha que massa isso trazendo para nós agora. Nós sabemos que Jesus está voltando. Eu acredito que ele está na porta, eminente, assim, pronto para pôr o pé na porta e entrar. Falta, assim, detalhes para que isso aconteça. E o que cabe a nós? Sermos como Abraão. Interceder pelos habitantes dessa terra, que eles não tem como a gente pedir para que Deus não faça o que está escrito que vai acontecer. A ira do Senhor será derramada sobre os injustos, sobre os ímpios, como foi em Sodoma, como foi, vai com Deus, Beth, como foi na época de Noé. A ira do Senhor será derramada sobre eles, mas o Senhor vai guardar os seus justos, assim como guardou Noé e assim como guardou Ló. Então, mas o que cabe a nós hoje? Interceder para que, quando a ira do Senhor ser derramada sobre a terra, mais justos, mais pessoas revestidas da graça de Cristo Jesus sejam encontradas, para que sejam seladas pelo selo do Senhor e assim guardadas e livradas de toda a ira do Senhor que será derramada sobre a terra. E assim possamos viver, então, com o Senhor eternamente. Mas precisamos continuar fazendo o que nos é dado a fazer. Interceder. Clamar por justiça. Clamar por misericórdia. Para que mais pessoas despertem, para que mais pessoas se arrependam, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas sejam transformadas e para que o reino do Senhor seja glorificado. Sendo um pouco trazendo para que aqueles que foram escolhidos pelo Senhor despertem, como Jesus disse na sua oração em João 17. É muito legal lá porque Jesus fala assim, não peço que os tire do sofrimento, mas sim que os guarde, que os dê força para passar por essa tribulação. E Jesus fala também sobre aqueles que o Senhor me deu e sobre aqueles que o Senhor vai
me dá. Então, não falando e nem acreditando, mas sabendo, como eu sei que o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas, a gente acaba trazendo essa palavra de predestinação, mas não é bem isso, mas é sim a onisciência do Senhor que faz com que o Senhor saiba todas as coisas, saiba passado, presente e futuro. Então o Senhor sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Mas então aqueles que o Senhor já deu para Jesus na cruz, os que nasceram, os que foram nascer, aqueles que já morreram e os que vão morrer. Por Deus ser onisciente, sabe todas essas coisas. Que esses realmente sejam firmados no Senhor. Que tenham intimidade com Cristo Jesus. Eu acredito que nesses últimos dias, tudo o que precisamos é de intimidade com o Senhor e sermos cheios do Espírito para podermos ouvir o verdadeiro pastor. Fechou? Fechou. Tem só queria fazer uma observação aqui que é muito interessante. O início desse capítulo, né? Abraão, quando viu os 3 homens, ele reconheceu e correu de encontro a eles. Ele não esperou, ele correu. Depois, ele falou que ia mandar buscar água para lavar os pés. Lavar os pés significa aquele ato de reconhecimento que aquele é o Senhor. É um ato de servo, de servidão. E aí ele falou, olha, depressa, pega 3 medidas da melhor farinha. Ou seja, as primícias, o que eu tenho de melhor. Pegue o meu melhor novilho, reconhecendo que ele é o Senhor e que a ele sempre o que há de melhor que eu tenho. E aí, quando preparado, e o serviu, ele serviu o Senhor e ficou de pé enquanto eles comiam, porque o servo ficava de pé ao lado do seu senhor. Então, em reconhecimento ao Senhor, sabendo que ele era o Senhor, ele fez tudo como um servo, e um servo zeloso pelo seu senhor. Então, é interessante isso, né? A gente entender que ao Senhor tudo que há de melhor em nossas vidas, né? A Ele tudo que há de bom e a Ele em primeiro lugar, né? É interessante disso que você falou, que eu estava lendo aqui, que fala que Abraão, quando os vê, né, e corre, como está escrito, e se inclina ao chão diante deles, é porque ele viu neles algo muito sobrenatural, muito poderoso, alguém muito maior do que ele, porque está escrito aqui, ó, um pastor idoso como Abraão, com quase 100 anos, e rico que Abraão era, normalmente não cumprimentaria os visitantes dessa forma. Se fosse qualquer pessoa, esses 3 homens, Abraão não agiria dessa forma. Eu penso que no que ele era tão rico, eu acho que na maioria dos casos, os visitantes é que chegaria e se curvaria ou teria uma reação, né? Interessante. É muito, eu achei o Diego salientou sobre esse primeiro começo aí. É muito maravilhoso isso aí. Você vê o tamanho do relacionamento, né? Porque, assim, parece 3 pessoas ali que você nunca viu. Você vê o tamanho do relacionamento dele, que ele já, ao ver, ele já sentiu. Ele já viu que aquele lá não era estranho. Ele falou, nossa, assim, eu acho que é tipo aquele quando você vê uma coisa e se leva um susto, você acelera o coração. Eu acho que foi isso que ele sentiu, assim, ele já, de longe, já percebeu, falou assim, nossa, olha, Deus vivo ali, o Senhor, dá uma impressão que só ele viu, entendeu? Porque às vezes eles já estavam ali, mas, tipo assim, Deus
é santo, Deus é Deus. Aí as outras pessoas que estavam ali circulando por ali não viram. Você vê o tamanho do relacionamento que ele tinha com Jesus. Ele, de longe, ele já sacou na hora, já foi correndo para lá e se prostrou na frente, porque ele, no coração dele, ele viu que era Jesus e os anjos. É muito Agora, bom, assim. agora, um detalhe. O servo, você vê como que é, ele reconhece o Senhor, ele trata o Senhor como Senhor, dá tudo Uhum, que tem de primícias, mas ele é um servo com uma intimidade, tanto é que ele conversa com o seu Senhor. Mas Senhor, se tiver, mas Senhor, ele ainda, né? Ele ainda questiona, ele ainda debate, vamos dizer assim. Não é um servo submisso no que tange a questão na questão da fé, do que ele acredita, né? O que ele acredita é que o Senhor é o Senhor. Mas olha, uhum. se tiver lá 10 pessoas, o Senhor mesmo assim fará? Não, não farei. Então, isso é interessante. Bem, Outra coisa que a gente não presta atenção, quando a gente fala aqui que ele era um pastor idoso e rico, 99 anos de idade, ele correu ao encontro deles. Uhum. Então, Isso é inaceitável, se você parar para pensar. É a mesma história quando Jesus conta a parábola dos dois filhos, que um sai de casa e quando esse filho está voltando, seu pai corre ao encontro do filho. Isso uhum. também, dentro do contexto hebreu, é inaceitável. É. Então, é interessante. Você imagina um senhor de 99 anos sentado ali na frente da sua tenda, levanta e sai correndo. Esse correr, Em a volta dele. interpretação do correr também eu vejo que, como a pessoa, igual você está falando, né, dele inaceitável, esse, esse dizer correr, analogia, eu acho que ele abre os braços, né? Assim, o modo, analogia, o modo de correr, falar correu. Ele abriu os braços, não pensou nada em duas vezes. O Espírito Santo já disse, correu, abriu os braços, né? Para receber o filho. Reconheceu que a fisionomia deles, todos mudaram, na verdade, tanto do pai como do filho. Então, como que ele, esse dizer correr, ele abriu os braços no momento que ele viu aquela pessoa ali, ele já abriu os braços, percebeu que era o filho dele. E se você parar para pensar, para essa cultura, correr não é fácil. É, Hoje, todos eles usam calça, mas na época não era calça. é tipo um vestidão, né? Um vestidão. Agora, Do você ombro ao pé. correr com isso, não era fácil, não. Fechou, gente? 6:30 já, praticamente. Deus é muito bom. fechou. E tem ministrado e falado aos nossos corações. Vamos estar orando, então, para a gente encerrar e então a gente volta amanhã para ver o que vai acontecer com Sodoma. Diego, pode orar, por favor? Sim, Amém. vamos orar Sim. então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá esse privilégio, Pai. Nos permite, ó Pai, que acordemos cedos para estudar e fazer a leitura da Tua palavra, ó Pai. Buscamos, através desse estudo, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações enraize cada vez mais, modifique a nossa vida, Senhor. Modifique a ponto de nós termos uma intimidade com o Senhor, algo tão profundo, Pai, que não seja a igreja, o espaço físico, ou o grupo, muitas vezes, o grupo de irmãos, e sim a intimidade com o Senhor, meu Deus. Isso é o que buscamos, Pai.
Fortaleça-nos neste caminho, Senhor. Mostre aquilo que o Senhor tem para nós. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Que a nossa vida, Senhor, tenha valia neste propósito de ser usado para o Senhor, para as vontades que o Senhor quer para nós, em nossas vidas. Que pessoas sejam alcançadas, que pessoas venham conhecer do teu nome, que pessoas venham reconhecer que o Senhor é o Messias, Amém. que eles venham perceber e reconhecer o seu grande amor, Pai. Amém. Paizinho, queremos pedir a todos os nossos familiares, aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, na saúde, que o Senhor seja com eles, ó Pai, esteja dando a sua provisão e a sua santa mão esteja sobre a vida deles, dando aquilo que o Senhor sabe, Pai, que cada um já está desenhado e definido pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja sobre a vida deles e também sobre as nossas vidas, ó Pai. Paizinho, queremos pedir pelos nossos governantes, Senhor. Sê com cada um, esteja levantando pessoas para atuar junto a eles, falar do teu nome. Esteja criando as situações, ó Pai, para que eles venham realmente conhecer o Senhor verdadeiramente. Queremos ainda, ó Pai, clamar pelas nações que estão passando por guerras, por brigas internas, ó Pai. Que o Senhor seja com cada nação, com cada povo, principalmente com aqueles, ó Pai, que são oprimidos, com aqueles que são fracos, com as crianças, as mulheres e os idosos, ó Pai. Que o Senhor seja com cada um, dando-lhes a certeza de que o Senhor é o Deus soberano da vida de todos, ó Pai. Da vida daqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Esteja protegendo todos eles, esteja também sobre nós, em nosso dia a dia, na nossa semana, que o Senhor possa estar à frente de toda e qualquer ação que nós formos realizar, que se não for para glorificar e honrar o seu santo nome, que nós não venhamos a fazer, e sim apenas se isso for da tua vontade e onde o seu nome seja glorificado nos nossos negócios, nas nossas vidas, que aquilo que nós vivemos, ó Pai, seja luz para os outros, que eles reconheçam que há algo diferente em nós, que eles consigam enxergar através de nós, através das nossas ações, nem que seja um pouco de Ti, ó Pai, um pouco de Ti, para que isso faça diferença também na vida deles, meu Deus. Sê conosco, Pai, no dia de hoje. Abençoe e continue abençoando, ó Pai, esse grupo. Continue abençoando todos aqui, em especial, ó Pai, ao Éder, que ele continue, ó Pai, com este projeto. Sabemos, ó Pai, que isso é uma dedicação diária, ó Pai. Sabemos que muitas vezes os nossos corpos pedem, ó Pai, para não nos levantarmos da cama, ficarmos um pouquinho mais, mas que o Senhor esteja com seu Santo Espírito derramando essa vontade de estarmos sempre reunidos e que o Senhor continue abençoando grandemente o Éder neste propósito, ó Pai, e que mais pessoas se unam a esse estudo,
e que mais pessoas sejam alcançadas através deste estudo no seu devido tempo, na parte da tarde, nas outras semanas, que ele venham assistir essa aula e que isso lhe toque o coração, ó Pai, para que eles venham participar. Se não for estudar aqui, ó Pai, mas que eles tenham o tempo de estudar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, e que eles também possam ter um relacionamento verdadeiro, uma intimidade com o Senhor, ó Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é conosco, agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado todas as nossas necessidades, aqui naquilo que nós necessitamos, não muitas vezes naquilo que nós queremos, e sim naquilo que o Senhor sabe que é o melhor para nós. Somos gratos ao Senhor por causa disso, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai, que nós fazemos. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo do livro de Gênesis. Que maravilhoso ver a presença do Senhor na vida de Abraão. E olha como Abraão o recebe, como Abraão tem intimidade com o Senhor, ao ponto de até interceder por uma cidade. Que o seu coração seja revestido deste amor, que o seu coração seja revestido desta ousadia e desse desejo de estar na presença do Senhor todos os dias. Então que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.